vou dar até uma dicasinha, me permita dar uma dicasinha? Sim, Para fica à vontade. para quem quer casar, para quem pensa em casar. Bem, eu vou dar 4 dicas como se escolhe um cônjuge, né? Como um homem escolhe uma mulher ou como a mulher vai escolher um homem para casar. Primeira dica: qual é o conceito que essa pessoa tem de Deus? Não basta só falar amém, aleluia. Quais são os conceitos? Quais são os limites que essa pessoa tem em relação a Deus? Então, por exemplo, eu conheço pessoas, não, olha, eu não faço isso por temor a Deus. Lá em Provérbios 4, se eu não me engano, diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, primeira dica: qual é o conceito que essa pessoa tem em relação a Deus? Eu não estou falando dela ser religioso, eu estou falando dessa pessoa ter qual é o temor que ela tem, o referencial dela que ela tem em relação a Deus. Segundo conceito: como escolher? Se é um homem, como esta mulher que ele vai casar, como ela trata os homens que vivem no meio social dela, pai, irmão, tio, avô, como ela trata esses homens, certamente ela vai tratar você como esposo. Semelhantemente como o homem trata a própria como mãe. Ele trata a mãe, como ele trata as irmãs, como ele trata... Então, gente, ó, deixa eu usar uma gíria, isso é batata, viu? Terceiro aspecto: como esta pessoa se relaciona com as coisas. Deus criou a natureza. Como ele se relaciona com as coisas da natureza. Se ele é uma pessoa rude com os animais, eu não estou falando um cara que trabalha num abatedouro, tá? Não estou falando isso. Um cara que trabalha num abatedouro, um cara que trabalha, né, num aviário, ele, infelizmente, ele tem que fazer aquilo para... Né, não estou falando aqui, né? Até usei a expressão infelizmente, mas ele trabalha ali para manter, né? É a profissão dele. É a profissão dele, tá? Então, assim, como ele trata um cachorro, um gato, uma planta, uma flor. Eu não estou falando para o cara ser, o homem ser afeminado ou a mulher, não. Eu estou falando como trata, se essa pessoa trata com respeito, com reverência. E quando eu digo respeito é o seguinte, porque infelizmente existem pessoas malévolas com animais, existem pessoas que pegam o rabo do gato, amarra assim, faz coisas horríveis, né? Pega, às vezes o cachorro tá cruzando ali com a cadela no meio da rua, existe uma pessoa que vai lá e maltrata. Então, se faz isso, ele não tem cuidado com a natureza de Deus. Então já é um sinal. E quarto e último: temor a Deus é uma coisa, agora vem uma outra questão. Como esta pessoa se relaciona com a vida espiritual. Se essa pessoa ela tem uma vida espiritual. O que é a vida espiritual? Permita-me falar da minha esposa, né? Não poderia falar de família e não falar. Quer falar pra câmera? Tá. Fala com ela aí, amor. Permita falar. Amor. Aí, falar com a Adriana. Desde quando eu casei, eu sempre observei. Eu nunca mandei, eu nunca falei assim, Adriana, você já leu a Bíblia? Eu sempre, desde, assim, ela sempre foi a menina que tá lá, no cantinho dela, lendo a Bíblia, a lição dela. Sabe, aquilo dali para mim é um dos maiores referenciais espirituais que eu tenho na minha esposa. Eu sou um marido satisfeito por ter isso nela. Então, 4 dicas infalíveis. Vai casar, temor de Deus. Temor que eu digo assim, às vezes a pessoa não tem assim, não é uma pessoa religiosa, mas é uma pessoa que tem um temor, respeita as coisas de Deus, né? Permita usar as pessoas, respeita o que é sagrado, né? Segunda, como trata os pais. Terceiro, como trata aí a natureza de Deus. E quarto, se essa pessoa, né, ela é voltada assim. A minha esposa ela nunca fez isso por uma questão de exibicionismo.
Então, você sente a espiritualidade da pessoa porque ela faz aquilo, é algo natural. Sim. Então, é intimidade com Deus. Se ela tem intimidade com Deus. Exatamente, né? Não é algo forçado, não é algo que faz porque antes de eu ser pastor, ela já fazia isso. Então, para mim, né, permita-me, ela passou nos 4 quesitos para ser uma esposa, viu?